Olá pessoal, vim aqui te falar agora se pastor tem ou não vínculo empregatício e também outros religiosos. E aí, de onde vem essa pergunta? Esse foi um dos comentários do Emanuel, que fez uma pergunta aqui no nosso canal no YouTube. E por isso eu venho agora responder não só Emanuel, mas milhares de pessoas que têm dúvida se pastores têm ou não um vínculo empregatício. Ou seja, se um pastor tem que ter a carteira de trabalho anotada, assinada, se preenche os requisitos. Vamos então entender melhor essa história? Eu sou Graciane Saliba e estou com vocês em Dicas de Direito do Trabalho. Vamos então entender o que é necessário para ter o vínculo empregatício. Para que uma pessoa seja considerada empregado, a gente tem que atender dois artigos da CLT, o artigo 3º e o artigo 2º, que diz que essa pessoa tem que ter subordinação, ou seja, ela tem que receber ordens de alguém. Além disso, tem que ter a habitualidade, tem que ter a frequência, trabalhar nos mesmos dias, nos mesmos horários. Então eu sei que naquela segunda-feira, por exemplo, às 7 horas eu vou encontrar aquela pessoa naquele local. É uma regularidade, uma habitualidade. Tem também a onerosidade. Essa pessoa deve estar recebendo um salário, algum dinheiro em troca do seu trabalho. Além disso, tem que ser uma pessoa física, ou seja, pessoa jurídica não tem vínculo empregatício. E também a pessoalidade, tem que ser aquela própria pessoa para estar trabalhando naqueles dias. Ela não pode mandar substitutos cada dia. Então temos aí 5 requisitos presentes no artigo 3º: subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoa física e pessoalidade. E com isso, vários pastores começaram então a procurar a Justiça do Trabalho, ajuizar, questionando: olha, eu tenho todos os 5 requisitos, devo então ter a carteira anotada pela igreja. Pessoal, isso foi uma questão e vem sendo, mas chegou ao TST em 2017. Em 2017, a seção de CIS individuais 1 do TST manifestou, porque tivemos decisões contrárias. Há vínculo reconhecido em algumas decisões, alguns juízes entendem que há o vínculo empregatício, porque os 5 requisitos estão presentes, mandou a igreja anotar a carteira, assinar a carteira do pastor, e outros juízes já entenderam que não. Quando o TST, então, manifesta pela SDI 1, pela seção de CIS individuais 1, a decisão foi a seguinte: apesar de estarem realmente aí, no caso, os 5 requisitos, aquela vocação do pastor, ela vem de uma ordem religiosa. O pastor está ali com uma finalidade religiosa. Ele está não em prol da igreja em si, mas em prol da comunidade. E assim o TST entendeu que não há vínculo empregatício para os pastores, porque apesar de existirem os 5 requisitos que configurariam, a presença da religiosidade, dessa vontade de ajudar, da fé, ela retira o vínculo empregatício. O meu posicionamento é contrário, porque realmente, estando presente os 5 requisitos, a gente deveria analisar o vínculo empregatício e anotação da carteira. E aí a gente deveria então analisar, no meu posicionamento, para onde vai o dinheiro. O pastor é obrigado a arrecadar o dinheiro ou não? Entrariam alguns outros requisitos. Mas a decisão do TST é de que, por enquanto, não há vínculo. E aí você me pergunta, isso pode mudar? Pode, porque essa decisão ainda não é uma decisão vinculante. Não foi feita súmula negando o vínculo entre pastores e igrejas. Foi uma decisão que chegou à seção de CIS individuais do TST. Ok? Espero que você tenha entendido, Emanuel, e outros pastores que também ficam aí sempre com a dúvida se tem ou não o vínculo empregatício. Até mais!